Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Hoje vai ser mais ideias do que livros. Vocês vão entender por quê. Nós vamos fazer uma conversa com vocês sobre um tema que um potencial leitor, um leitor consolidado tem que entender e tem que saber discutir, e vai ser muito, muito útil para suas escolhas de leituras no futuro. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre livros clássicos. Mas antes disso, dê o seu famoso like, se inscrevam nesse canal se ainda não são inscritos, ative o sininho de notificação e divulguem esse canal para toda a sua rede social, seus amigos, seu parente, os seus inimigos também, e a gente vai, assim, agradecer vocês, porque nós precisamos muito de estímulo para continuar esse nosso trabalho. É muito pesado, viu, pessoal? Não é um trabalho fácil, mas é um objetivo, é uma meta que eu coloquei como pessoal, e eu vou fazer todo o possível. Se eu conseguir a cada vídeo desse que eu estou postando semanalmente um potencial leitor, já estou feliz, né? Já tem feedbacks aí que eu já consegui alguns leitores. Então vamos caminhar para isso, vamos sempre com muito entusiasmo abordar para vocês esse tema que é muito bacana, que é literatura. Conforme eu falei, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre livros clássicos. Você já se imaginou como um autor? Você agora é um autor, escreve um livro, e esse livro é lido e relido por séculos, e sempre comentado, sempre atual, despertando interesse dos leitores, influenciando gerações, até inspirando obras que vão vir depois da sua. Legal, né? Então, nesse caso, você seria um autor clássico, e a sua obra seria uma obra clássica. Esse é o conceito, vamos dizer assim, mais superficial, mais popular, vamos dizer assim. Na verdade, o livro clássico é uma obra literária que, ao longo do tempo, transborda, abrange a sua época e outras épocas também. Esse é um livro, o livro clássico oferece uma profundidade de pensamento, tem um valor estético e muitas vezes toca temas universais e sempre atuais, atemporais, como a natureza humana, a sociedade, o amor, o poder, a moralidade e etc, etc, etc. Então, como eu falei, um livro clássico é caracterizado por sua temporalidade, ele mantém-se relevante ao longo do tempo, e a universalidade, quer dizer, ele transcende culturas e épocas. Então, um livro clássico é lido no Brasil, como é lido também no Afeganistão. Tá? Essa é uma característica muito importante. Inovação. Os clássicos sempre apresentam uma nova perspectiva, um estilo diferente de autor e uma abordagem que impactou a literatura ou a sociedade de sua época. Outra característica muito interessante de livros clássicos é que eles podem possuir várias interpretações, pessoal. Eles então permitem análises e leituras muito diferentes. Vou dar um exemplo, né? O Dom Casmurro até hoje se discute 1800 e alguma coisa, na monarquia ainda. Machado de Assis, Dom Casmurro, até hoje ainda se discute se o filho da Capitu é filho do Bentinho ou
do seu amigo. Então essa é uma discussão eterna e eu acho que nunca vai acabar. Isso é muito legal num livro clássico. Isso me chama muita atenção, certo? Um livro clássico sempre influi outras obras literárias, influi movimentos culturais, filosóficos, olha isso, e sempre é uma referência dentro da literatura. Um livro clássico pode ser categorizado em vários setores. Por exemplo, os clássicos da literatura universal. Esses autores tornam-se conhecidos mundialmente e a sua influência é global. Existem alguns clássicos não, os clássicos de literatura nacional são obras fundamentais dentro da produção literária de um país. Por exemplo, Machado de Assis no Brasil, Eça de Queiroz em Portugal. Clássicos modernos, sim, também existem clássicos modernos. Alguns livros escritos no século XX ou mesmo no século XXI já alcançaram status de clássicos pela sua profundidade e o impacto cultural que tiveram. Outro tipo de livro clássico são os livros filosóficos, obras que tratam de questões fundamentais da filosofia e da moralidade, por exemplo, como a República de Platão. A gente imagina que a República de Platão foi escrita no ano 308 a.C., que é mais clássico que isso, pessoal. E olha a modernidade disso. Quem conhece o mito da caverna de Platão, eu não sou filósofo, não estudei filosofia, mas eu degluti esse mito da caverna. Foi escrito por uma pessoa que viveu no ano 380 a.C. e influencia até hoje a humanidade. Não podia deixar de citar alguns autores clássicos muito marcantes. Então, o nosso William Shakespeare na Inglaterra, obras como Hamlet e Romeu e Julieta, são clássicos indiscutíveis. Um que me é claramente importante, Fyodor Dostoiévski, é um russo que escreveu, por exemplo, Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. Eu li há um bom tempo atrás Os Irmãos Karamazov, porque o personagem não é principal, mas é um personagem importante desse romance, se chama Dmitri. Então me chamou a atenção e eu fui conferir. Dostoiévski, muito bom. A Jane Austen, que é uma autora inglesa e que a sua obra Orgulho e Preconceito é um marco da literatura sobre o comportamento social e as relações humanas. Outro pândego que eu dei muita risada foi com o Miguel de Cervantes, esse espanhol e que criou Dom Quixote. É um dos maiores romances da história literária, Dom Quixote. Machado de Assis, Brasil, eu já falei em Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sobre Dom Casmurro eu fiz um breve comentário há algum tempo, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, pessoal, cujo narrador é um morto. É fantástica essa obra. Outros mais antigos, né? Homero, que é autor de Ilíada e Odisseia, Franz Kafka, A Metamorfose. Lembram-se daquela pessoa muito rígida que vira um inseto? A Metamorfose de Franz Kafka. O Processo, que é mais intrincado, mas vale a pena. Charles Dickens, que escreveu Oliver Twist e um conto de Natal, bem curtinho, bem legal assim, um conto de Natal. O meu glorioso Victor Hugo, esse francês, estou devendo a leitura de Os Miseráveis, falta-me
coragem para ler essa obra, é um enorme romance, tá? E também o Corcunda de Notre Dame. Acho que eu vou começar com o Corcunda. Um super moderno e na moda é o nosso Gabriel Garcia Marques, esse colombiano que talvez seja o principal autor do realismo mágico, que é como se chama, que é onde nós podemos enquadrar a sua literatura. E a obra-prima, 100 Anos de Solidão. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essas obras daqui a pouco. Então, daqui a pouco não, agora. Eu vou falar sobre 10 obras clássicas que todo mundo deveria ler. Dom Quixote de Cervantes, tá? Publicado em 1605. Hamlet, Shakespeare, 1603. Crime e Castigo, Fyodor Dostoiévski, 1866. Orgulho e Preconceito, Jane Austen, 1813. Ilíada é uma data incerta, por volta do século 8 a.C. Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881, Machado de Assis. 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques, publicado em 1967. Esse é o novinho, esse é o mais novo da série. Esse livro é legal, pessoal, porque ele narra a saga, a história da família Buendia numa localidade fictícia chamada Macondo. A característica eu gostaria muito de fazer a resenha dos 100 Anos de Solidão, mas é um livro que eu gostaria de fazer com outra pessoa, né? Pelo menos mais uma pessoa. Eu tô tentando arrumar uma pessoa para a gente fazer junto essa resenha de 100 Anos de Solidão. Olha, vamos fazer. É uma trama que conta a história da família Buendia e que tem muitos nomes parecidos, né? Então existe, eu já vi até uma árvore genealógica da família Buendia que alguns leitores usaram para conseguir ler a obra. Muito difícil, mas espetacular. A Metamorfose de Kafka é um livrinho relativamente curto, mas muito interessante, muito atual, pessoal. Explora muito os dramas sociais, os dramas do dia a dia, as relações de trabalho e familiares, e essas relações se entrelaçando e convivendo. Muito legal. Um aqui que é um clássico, mas eu falo para vocês que não foi o meu preferido, de F. Scott Fitzgerald, O Grande Gatsby, de 1925. Ele bacana, porque ele retrata a família, a sociedade americana em 1920, mas essa família está em busca de um sonho americano, então a gente consegue enxergar como era os Estados Unidos nessa época, 1920. Então, é isso, são 10 obras bem marcantes da literatura clássica, né? E vocês podem escolher. Agora, nós não podemos deixar de prestigiar os autores nacionais. Machado de Assis eu não vou falar. Guimarães Rosa, com Grande Sertão Veredas. É uma obra, como o próprio nome indica, que é vivida no sertão brasileiro, mas combina uma linguagem poética com a filosofia e com o existencialismo. Obras sobre o Nordeste, pessoal, são muito densas. Eu me sinto como se eu estivesse sofrendo a situação daqueles habitantes, daquele pessoal extremamente forte, né, que supera condições adversas, estupidamente adversas, com muita coragem, com muito denodo, até com filosofia. Tá? Clarice Lispector,
Eu li A Hora da Estrela, recomendo muito esse livro, é um livro muito legal, que conta a história de uma imigrante nordestina, a Macabea, que vai ao Rio de Janeiro, e sua história se desenvolve em meio a uma solidão profunda. Vale a pena, é um livro muito legal. O Graciliano Ramos, A Vida às Secas, é muito característico. Essa obra, Vidas Secas, é a viagem de uma família que vai sofrendo durante a sua peregrinação para chegar a uma condição de vida mais adequada em outros locais. Então ela atravessa o sertão. Esse livro também é imperdível, pessoal. O mais conhecido deles, Jorge Amado, com Gabriela Cravo Canella, e inúmeras obras muito interessantes. O José de Alencar escreveu o Guarani, que é um romance indianista, né, e que retrata o Brasil colonial e idealiza a figura do indígena. Basicamente, não, acho que eu vou citar ainda Mário de Andrade com Macunaíma, uma obra sensacional que mistura lendas e mitos brasileiros para narrar a história, a saga de um anti-herói, que é o Macunaíma. O Érico Veríssimo, a gente não fez nenhuma resenha do Érico Veríssimo, nós falamos do filho dele, do Luiz Fernando. Então, eu recomendo O Tempo e o Vento, que narra a formação e desenvolvimento do Rio Grande do Sul através das gerações. Eu vou ler esse livro, eu não li ainda. A Raquel de Queiroz também merece uma atenção especial, com O 15, que é uma obra que descreve a seca de 1915 e as suas consequências no sertão nordestino. Memorial de Maria Moura é uma outra obra sensacional de Raquel de Queiroz, merece ser lida, é sensacional. Foi objeto até de uma série da Rede Globo, o Memorial de Maria Moura. Eu vou citar uma obra para terminar, uma obra que eu estou no final da leitura. Eu vou falar porque é sensacional, O Conde de Monte Cristo, que foi publicado em 1844 e 45. Esse romance é espetacular, pessoal. Grande, enorme, deve ter umas 1000 páginas. Para você ter uma ideia, eu estou no final do primeiro volume, vamos dizer assim. E é uma história de vingança e redenção. É sensacional. Ele narra a transformação de um homem, de um jovem, que foi aprisionado porque alguns inimigos lhe fizeram uma armadilha e ele caiu. Sensacional, O Conde de Monte Cristo. Podia falar um monte de livros clássicos, a gente não ia terminar esse vídeo, mas o meu objetivo é fazer vídeos cada vez mais curtos, né, e mais atuais, e então eu vou trabalhar para isso, para que o pessoal assista esses vídeos do começo ao fim, tá? Existem muitos, talvez eu faça um segundo vídeo sobre esses livros clássicos. Por enquanto, quem chegou até o final desse vídeo, vai dando o seu famoso like, pessoal, por favor. Eu sou pidão, né? Vai se inscrevendo nesse canal se ainda não é inscrito, vai ativando o sininho de notificação, não custa nada, e vai distribuindo para as suas redes sociais, seus amigos. Então, se você fez isso, muito obrigado e tchau, tchau!